Nós estamos aqui com o pastor Martin Norberto Dreyer, uma figura bastante conhecida em Montenegro, eis que temos orgulho de tê-lo como montenegrino, e iniciando a gravação da série Esquecimentos e Lembranças, alusiva ao livro mais recente do pastor Dreyer. Em brevíssimos momentos nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu pedi a ele antes de iniciarmos, na semana passada, quando planejávamos, eu pedi a ele que nos fornecesse um currículo, e como traço de modéstia, facilmente reconhecível com quem convive um pouquinho com ele, ele disse, na orelha do livro tem alguma coisa, Mas eu, não satisfeito, busquei informações um pouco mais precisas, e não vou aqui me alongar demais nisso, mas é importante realçar que o pastor Martin Dreyer, ele tem uma larga folha de serviços acadêmicos prestados. Quem tiver curiosidade, entre no currículo Lattes do CNPq, basta teclar Martin Norberto Dreyer e encontrará lá todo o currículo dele. São livros e livros e livros, teses de orientados que ele teve, de alunos, o que, aliás, já permite supor que ele terá continuadores na sua obra, trabalhos acadêmicos, traduções múltiplas, e, portanto, olha, eu posso garantir a vocês que seria cansativo elencar aqui todo o trabalho acadêmico dele. Eu imprimi 2, 3 páginas, apenas para que nós realçássemos que a formação básica dele é da Escola Superior de Teologia, em 1970, e ele galga o título de doutor em teologia na Universidade Maximilian, de Munique, Verdade. Em 1975. Bem, a partir de agora, então, nós vamos começar a conversar um pouquinho, e eu perguntaria ao pastor Dreyer, montenegrino da CEPA, o senhor, na sua vida que tem trabalhos tão bonitos, o senhor é mais hoje, ou em determinadas épocas, o senhor foi mais teólogo, mais historiador, mais professor, ou um pouquinho de tudo? Eu acho que eu sempre fui tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tem algumas questões que condicionam a gente. Eu sou trineto, bisneto e neto de pastores, que sempre foram, além de pastores, também professores. Isso é uma característica da Igreja Luterana e da imigração alemã de maneira geral, que ao lado de cada capela havia uma escola. E o padre ou o pastor eram também mestres de escola. Então, por um lado da família, eu descendo de pastores e professores. Isso está presente. Do outro lado da família, agricultores e muitos artesãos. Mas eu acho que em mim pesou mais fortemente a área pastoral e professoral. Tanto assim que eu desempenhei sempre as duas funções concomitantemente. Isso talvez tenha me marcado na forma de escrita, da produção de textos também, que me levaram sempre a escrever de maneira mais simples, procurando comunicar também para o mundo erudito, mas não somente para ele. Isso eu acho que é fundamental na escrita. Tanto assim que uma das críticas que me foram feitas após a defesa da tese de doutorado na Alemanha, que é diferente do que se faz aqui no Brasil, onde você só é examinado quanto ao texto que você produziu como tese, e na Alemanha você caminha por toda a área na qual você se especializou. E depois de encerrada a banca e aprovado, eu fui chamado pelo decano da Faculdade de Teologia. A minha tese tinha sido na área de História da Igreja, e o decano da Faculdade de Teologia me disse: o senhor, a gente sempre era senhor, o Herr, o Herr, o senhor está voltando para o Brasil agora? Eu digo, sim. E o senhor vai ser pastor lá? Eu digo, sim, é o que eu pretendo continuar sendo. Mas nós gostaríamos de dizer para o senhor que nós não gostaríamos que o senhor ingressasse na vida acadêmica. Eu digo, como assim? Por quê? Eu digo, foi com essa finalidade que a minha igreja me indicou para fazer a pós-graduação, para poder atuar mais tarde nessa área, formando pastores
e pastoras. Posteriormente eu ainda entrei realmente numa universidade que foi a Unicinos, em São Leopoldo. Sim. E eu digo, mas por que? Não, porque o senhor não é wissenschaftlich o suficiente, científico né? o suficiente. Eu digo, como assim? Não, o senhor puxa tudo logo para o prático. Eu digo, olha, talvez isso seja uma peculiaridade minha, eu não consigo fazer a ciência pela ciência, mas sempre com uma função, ela tem que chegar até as pessoas implicadas. Não é? Na década de 70, estava em voga a filosofia da libertação e a teologia da libertação, e aí o conceito da praxis era muito importante. Sim. Você tinha que, quando fazia ciência, estar voltado para o povo e para a emancipação desse povo. Então você era um intelectual orgânico, não é? Era uma expressão muito usada. Você tinha que ser um mediador para uma melhoria da formação cultural em geral do povo. Então isso um pouco sobre a minha forma de ver e de ser, e por que eu caminho sempre sobre dois pés, ora mais de um lado, ora mais de outro. Sim. Essa vocação, o senhor sentiu em que idade mais ou menos o senhor se sentiu inclinado a seguir os antepassados, né? Em Montenegro eu me criei praticamente dentro de um círculo bastante restrito, que era a comunidade evangélica de confissão luterana em Montenegro. Os primeiros cultos luteranos em Montenegro foram feitos na casa de meus trisavós montenegrinos, não é? O Jacó Schilling e a esposa dele, que era da família Schreiner, não é? Eles moravam junto ao cais, ao lado da Câmara de Vereadores atual de Montenegro, a antiga usina. Né? E lá, há exatos 150 anos atrás, foi celebrado no mês de maio o primeiro culto luterano em Montenegro, e criada a comunidade evangélica de Montenegro. Então isso é o meu lado paterno. Mamãe veio posteriormente para Montenegro, para trabalhar no Hospital Montenegro. Mas então existia do lado do meu pai já uma tradição de ligação à igreja. O papai, quando não era um mordomo do cemitério luterano em Montenegro, ele sempre fez parte da diretoria da comunidade luterana. Para quem não conhece, seu pai chamava-se Walter Carlos Dreher. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu tenho idade suficiente para conhecer essas pessoas. Ele hoje... Ele teria 94 anos, se vivo fosse. Deus o levou mais cedo. Mas, e pelo lado materno, onde estão esses pastores todos, mamãe naturalmente sempre nos contava a respeito dos antepassados dela, que eu não conhecia. Eu só agora, nesse mês de março, eu fui conhecer a sepultura do meu trisavô, João Jacó Zink, que está sepultado no Cemitério da Saudade, em Campinas, São Paulo. Né? Então, eu acho que a gente é encaminhado para a vida através dos exemplos paternos e maternos. Né? Então, à noite, você não ia dormir sem antes ter ouvido ou um conto dos irmãos Grimm ou de Hans Christian Andersen. Suaves contos. Né? Terríveis. Eram histórias de terror para a criança. Nossa, a gente imagina bem. O pessoal não sabia porque as crianças choravam quando apagavam a luz. E tinha o mais terrível, era um livro de Henrique Hoffmann, o João Felpudo, que foi traduzido para o português pelas edições Melhoramentos. Né? Então, o que acontece quando você não corta o cabelo, não corta as unhas, não come sopa, brinca perto d'água, brinca com fósforo. Né? Então, era terror. A criança que morria queimada, morria afogada, morria de inanição por não querer comer sopa. Bem, e ao lado dessas histórias todas, vinham sempre histórias familiares. Né? Então, a gente vivendo disso, eu acho que a gente vai sendo condicionado também, porque a profissão a gente aprende por imitação. Não me tornei nem relojoeiro, nem ótico, que era a profissão de meu pai,
mas fui por mais esse lado religioso, mas sempre com uma forte inclinação e uma busca pela história. Lá em casa não faltava nos aniversários, nos natais, o livro. E nós logo tivemos a nossa biblioteca infantil em casa por causa dos avós davam livros de presente, o padrinho dava dicionário. Ou seja, cercados de livros, aqui é um amor antigo. É um amor antigo, né? E de livros a gente não se desfaz, a gente não se separa de livros, né? É uma dificuldade. A gente vai ficando idoso e a gente começa a perguntar quem é que vai pegar esses livros quem terá todos, amor né? por isso, né? Ainda mais que diminuiu a cultura linguística no Brasil. Nós somos monolinguistas, majoritariamente. Sim. Nós não lemos mais inglês, não lemos o alemão, o francês, são coisas que se perderam entre nós. E o espanhol se torna também difícil para muitas pessoas, se bem que com um pouquinho de esforço, logo podemos ler o espanhol. Mas então, respondendo a sua pergunta, é essa a minha situação, as minhas raízes, o que me condicionou. E o alemão o senhor aprendeu de menino já? Montenegro sempre teve uma colônia alemã. Na vizinhança nós falávamos o alemão, né? Eu me lembro as famílias Werner, Kral, Heurich, não é? Que moravam na nossa vizinhança, os Weber, os Schönel, os Dijn, que são holandeses, né? De Rijn, que vira Dijn posteriormente, não é? A família Kierwald, que eram os sogros do depois prefeito de Montenegro, Hélio Alves de Oliveira, estavam ali. Os Pelking moravam na mesma quadra que nós, tinham casa comercial e posteriormente o supermercado. Então, os Chardon, bom, agora estou me lembrando de todos os nomes, os Wolf, não é? Eram a vários dos quais permanecem em Montenegro. Os sobrenomes continuam existindo em Montenegro. E ali se falavam, era um dialeto. Não é? E o alemão ele é formado de um alemão padrão, que é uma língua artificial. Não é? E a população alemã sempre falou de diferentes dialetos. A exemplo do que aconteceu com os italianos. Até hoje, também, né? O italiano hoje o italiano padrão é uma língua artificial também, que tem as suas origens em Dante, mas são aspectos que estão presentes, mas o alemão estava presente. Mas quem sabe a gente fala mais sobre esses linguajares de Montenegro no próximo programa. Tá certo. Para nós fazermos acho que já fazemos um breve intervalo, eu perguntaria para o senhor uma última coisa. A sua formação primeva em Montenegro, o senhor estudou, até duas perguntas fundamentais ainda sobre a sua origem, né? O senhor estudou em que escola em Montenegro? Eu fui da segunda turma do reinício do que hoje é o Colégio Sinodal Progresso, que teve que ser fechado durante a Segunda Guerra Mundial. Foi fechado? Foi fechado, para poder sobreviver. Tá? Depois eu estudei com os irmãos maristas no ginásio São João Batista, e aí as opções ficavam muito restritas em Montenegro. Eu tive que sair de Montenegro, concluído o ginásio. Eu vim para São Leopoldo, fui para o Morro do Espelho, onde estudei no Instituto Pré-Teológico, o que talvez de melhor tenha havido no Brasil em termos de formação humanística, né? Ali aprendi o latim, o grego. É mesmo? Nós líamos o Platão e o Aristóteles no original, além do Xenofonte. Que maravilha. Então, que é o pai da história. Então isso são questões que acontecem de repente na vida da gente. Ele ajudou muito, do ponto de vista linguístico, ajudou muito o latim, sobretudo, né? Sim, também para as aulas. Quer dizer, se você fez um bom curso de latim, você dificilmente vai ter erros de língua portuguesa, de grafia, de ortografia, né? E estudando o grego, você entende todos os radicais e pega o sentido das palavras, o que está por trás. Né? Por exemplo, leucemia é a loucura dos brancos. Veja só. Dos glóbulos brancos. Apesar de talvez possamos dizer que em alguns pontos da história a leucemia foi social também. Verdade. Países como a África do Sul, coisa assim, passaram por um processo de leucemia também, né? Para fechar o bloco, eu perguntaria ao senhor
nasceu já no Hospital Montenegro? Já nasci no Hospital Montenegro. Mamãe tinha sido enfermeira e instrumentista no bloco cirúrgico, então eu nasci no Hospital Montenegro, em 10 de novembro de 1945. Muito bem, então essa é uma pequena pitada, terminando aqui esse primeiro bloco, e quem nos assiste já sabe de pronto porque nós temos tanta satisfação em entrevistar essa pessoa ilustre e modesta, e isso nos enche de satisfação. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo bloco.